Olá, você acompanhando os conteúdos do Rampage. Espero que esteja curtindo, né? Tudo que está acontecendo até aqui, tudo que está rolando, os conteúdos aí, compartilhando um pouco das trincheiras, né? De várias áreas e acho que isso tem muito a contribuir. A pegada do evento é justamente nessa pegada de ser bem práticos e não pode ser diferente no conteúdo que a gente está começando agora. Eu tenho certeza que muita gente que provavelmente está ouvindo esse bate-papo que a gente vai ter agora anseia ser um gestor ou já passou por essa transição, e eu tenho certeza também que alguns estão passando por essa transição agora. Então, fazer uma transição de uma área mais técnica, né, para gestão, né, onde você, querendo ou não, sobe um degrau em sua carreira, e, consequentemente, os desafios, eles sobem também. E como cacuete aqui, né, de vendedor, né, eu vou, e não posso deixar de alinhar aqui com vocês a agenda desse bate-papo, como é que a gente vai conduzir ele a partir daqui. Então, basicamente, a gente vai dividir em 4 blocos esse conteúdo, tá? 3 blocos e 1 bloco de bônus. Para poder entender todo o contexto, a gente vai falar um pouco da história, né, para poder jogar aqui um pano de fundo, para a gente poder começar, e prometo não delongar tanto nessa parte, para a gente poder ser mais pragmáticos na parte do conteúdo. A gente vai falar da transição em si, porque seria o próximo passo, né? Você, como gestor, a transição, ela é um dos momentos cruciais, porque se ela não for bem feita, pode comprometer toda a gestão pós. Um ponto que a gente vai tratar também, além da transição, é sobre a legitimidade que a gente precisa ter com o nosso time, né? Então, não só com o time, mas, querendo ou não, a área de vendas, ela tem intersecção com muitas áreas dentro da empresa, então é importante olhar para os pares também que estão do lado, para as outras áreas. E para terminar, falar um pouco de dicas de planejamento, coisas práticas, desafios que eu enfrento, desafios que eu já enfrentei, que eu estou enfrentando, e alguns deles surpresa, né? Porque li muito e gosto muito de ler literaturas, mas às vezes nem tudo está nos livros, né, e nos blog posts ou nos podcasts que a gente ouve, beleza? Então, dito isso, vamos começar então com o primeiro bloco, começando aqui, falar um pouco do contexto geral. Então, para falar da minha história, obviamente vai se coincidir com a história da Hamper. Então, eu conheci a Hamper logo no comecinho, eu vim por uma indicação de um colega, eu trabalhava em uma outra empresa na época, e eu precisava de prospectar novos clientes, e o telefone era um canal somente ali buscando no Google, enfim, que não me trazia muitos resultados. E aí, conhecendo um pouco do mercado, isso lá no comecinho de 2017, eu conheci a Hamper, fiz uma call, e na época, quem está acompanhando o conteúdo sabe, né, no 2017, o próprio Ricardo ainda vendia, então ele foi o vendedor que vendeu a Hamper para mim, e a partir dali começou o meu relacionamento, né, como cliente usando o Hamper. O produto em si ainda era muito incipiente, né, eram ainda as primeiras versões do produto, então eu pude vivenciar na prática, né, alguns dos pontos, não só de produto, mas também a Hamper em si era uma empresa ainda iniciante, né, então em questões de atendimento, enfim, mas, no entanto, todavia, o produto e a empresa em si eu achava e sempre achei uma empresa admirável, assim, o produto, o que ela trazia de valor para mim no dia a dia, ajudava bastante. E aí surgiu um determinado momento, né, eu, tanto conhecendo um pouco mais o Ricardo, que era e é ainda, né, o nosso CEO e fundador da empresa, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Hamper. A história em si, ela tem vários altos e baixos, só o processo de contratação, acho que não vai entrar tantos detalhes aqui, mas o ponto principal no final de 2017, eu entrei no time, fui o terceiro vendedor a entrar, entramos o segundo e eu, né, ao mesmo tempo, que era o Fernando Janeiro e eu, e aí eu comecei a vivenciar bastante o dia a dia da empresa, dos processos, e como eu mesmo comentei, a empresa ainda estava começando, se amadurecendo, né, cada dia mais, e eu pude pegar desde o comecinho como cliente até o começo também da empresa como colaborador, como quem faz parte aqui do time. Como a gente costuma brincar aqui na Hamper, né, na trincheira ali, dando tiro, tomando tiro todos os dias, e
e foi um período muito importante, né? Acho que vender o produto da Humper, né? E aí te deixa, obviamente, calejado, né? Ou seja, tomando sol, tomando chuva, a gente vai ficando calejado dia após dia. Ao longo desses anos vendendo Humper, foram milhares de demonstrações, centenas de clientes impactados ali, né? Aberturas de parcerias realizadas. Então, isso traz uma certa bagagem, eu acho que isso foi muito importante para a transição também, o que ajudou muito lá na frente. E eu acho que o processo em si, né, da transição de vendedor, acho que enjoy the journey, né, ou seja, o processo, né, a jornada de sair de vendedor para gestor, ela foi bem legal também, e aí é o ponto principal que a gente vai tocar aqui durante esse bate-papo, mas acho que com esse pano de fundo, assim, a gente consegue ter um contexto melhor. E aí, como que se deu em si, né, o processo de transição? Já vendendo ali Humper há um bom tempo, surgiu a oportunidade, né, de ter uma vaga de meio de gestão. Então, obviamente, não são todas as transições que são iguais. Aqui na Humper, especificamente, eu fui o primeiro middle manager, né, ou seja, a primeira gestão ali de camada do meio entre o CEO e o time de vendas. Até então, quem coordenava o time era o próprio Ricardo, e acabava que ele não tinha tanto tempo para poder fazer, por exemplo, rituais de one-on-one com cada um do time, estar bem próximo do time de vendas. Ele, querendo ou não, também vestia vários chapéus, né? E aí, fazer essa transição e o porquê desse momento que surgiu a vaga foi muito nesse sentido. A gente viu que fazia sentido a gente ter essa primeira camada e, portanto, o Ricardo ele entendeu que fazia assim, tinham pessoas no time que tinham características que valeriam a pena trazer essa pessoa para a gestão, para poder treinar ela naquilo que ela ainda não sabia, né? Eu não sabia, eu sabia vender Humper, mal, né? Mas não sabia ainda ser um gestor de um time, né? Então, ele entendeu que tinha algumas características que faziam sentido trazer uma pessoa, e aí surgiu o convite, e esse convite foi feito na metade de 2019. Então, guarda aí as datas, porque a transição ela demorou. Quando surgiu a resposta, né, mais ou menos em agosto de 2019, a gente, durante essa transição, e aí vale um ponto importante aqui, que aqui no nosso caso, como foi o primeiro gestor da camada do meio, a nossa transição foi uma transição diferente, por exemplo, de uma empresa que, se você estiver nos ouvindo, que já tem um diretor comercial, já tem um gerente comercial, já tem um coordenador, e você vai sair, por exemplo, de vendedor para supervisor, ou vendedor para coordenador, ou para gerente. A nossa transição aqui, ela se deu muito nesse sentido, e acho que um ponto que eu posso deixar aqui, já para começar a compartilhar conteúdo, é que como existem certos tipos de transições diferentes, vale a pena estudar alguns materiais sobre transição, que a gente vai discorrer um pouquinho aqui durante o bate-papo. Eu gostaria de deixar 2 aqui. Se você está passando por isso, ou vai passar logo, ou já passou, mas quer, por exemplo, indicar para alguém que está passando, 2 livros importantíssimos. Um deles, né? E primeiro é O Príncipe de Nicolau Maquiavel, né? Famoso Maquiavel. Mas ele fala muito de relações de poder, e ele fala muito de transições. Então, no contexto da época, ele fala sobre monarquia, mas o que se aplica muito hoje nos dias do negócio, nos nossos dias hoje, para os negócios atuais. Então, imagine um príncipe que herdou o trono do rei, né? Ou seja, ele se torna o rei por herança. Qual o tipo de desafio que ele vai ter? Por exemplo, se meu pai ele tem uma empresa, eu herdo dele, né? Quais são os tipos de desafios que eu posso ter? Se eu sou um príncipe estrangeiro que o trono ele foi, o rei morreu, por exemplo, e não tinha sucessor, e eu sou o parente mais próximo, eu vou ser levado a esse país estrangeiro para poder reinar, né, para poder liderar esse povo. E quando alguém vem de fora e entra nesse cenário, quais são os tipos de desafios que ela tem? Ou seja, hoje eu sou gestor da Humper. E se eu for contratado amanhã para ser gestor dentro de outra empresa? Eu sou um estrangeiro, querendo ou não, as pessoas não me conhecem, eu não conheço elas ainda. Então ele conta várias dessas transições que se aplicam muito para os nossos mundos, né, para o mundo de negócios. E o segundo livro que eu não posso deixar de falar é um livro chamado Os Primeiros 90 Dias, de Michael Watkins. É um livro sensacional, acho que
quem vai passar ou está passando por esse tipo de transição precisa de ler, e ele fala também das diferentes transições. Se você está pegando um time que tem baixa performance, você tem que ter uma abordagem diferente com essas pessoas do que, por exemplo, se você pegar um time que já performa muito bem, que já tem seus resultados, então a pegada tem que ser diferente. Ou se você pega um time que está começando, você vai montar uma área, você vai contratar a primeira pessoa, qual é a abordagem que você tem que ter? Então, ele destrincha bastante os tipos de transições diferentes, e o nome dele, né, os primeiros 90 dias, é porque ele fala que, acho que o gestor também, uma das expectativas é que ele traga o seu payback, né, num período ali de 3 meses, que foi a média que ele pegou em um estudo que ele fez com vários C-levels de várias indústrias. Então, são 2 livros muito importantes que eu gostaria de deixar aqui para a gente poder começar a falar sobre a transição. Então, quando surgiu, né, o convite, a primeira coisa que o Ricardo falou foi o seguinte: você vai preparar um material de estudo falando para a gente alguns pontos. Primeiro, falando sobre o nosso cenário atual, falando sobre a transição, como é que você imagina que vai ser, e falando sobre a gestão. O que você, depois de ter feito a transição, vai se preocupar como gestor aqui dentro do nosso time. Eu acho que esse exercício em si já foi muito importante. Então, para empresas que querem, por exemplo, pegar o seu próprio vendedor e transformá-lo em gestor, trazer um exercício, e esse exercício foi muito importante para mim na época também, acho que não só para o Ricardo, para poder avaliar, mas não quer dizer que, por exemplo, o seu melhor vendedor, e não que eu era o melhor vendedor, porque a Ramper tem ótimos vendedores, mas não quer dizer que você pegar um bom vendedor do seu time e transformar ele em gestor, ele também vai ser um bom gestor. Então, esse exercício que ele provocou na época trouxe uma visão além daquilo que eu estava fazendo, porque é muito fácil a gente pensar, hoje eu vendo, eu sei vender, se eu pegar um time amanhã, eu sei fazer a galera vender, mas não é simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do seu processo e querer que outra pessoa faça exatamente igual a você, né? Então, esse desafio de pensar além do que você faz hoje, essa provocação que o Ricardo fez foi muito importante, não só para poder provocar e expandir um pouco a minha mente naquele momento, né, a mente de quem estava passando por esse processo, mas também para ele, como gestor, para fazer avaliação, como e eu não era o único, né, que tinha sido convidado, o que ele imaginava, qual pessoa, né, que tinha talvez uma ideia que fosse parecida com que aquele achava que fazia mais sentido, e obviamente ele não tomou a decisão sozinho, né, ele envolveu várias lideranças da Ramper para poder participar desse processo de decisão também. E aí, em agosto, como eu comentei, foi quando surgiu a resposta, mas imagina que eu comecei a ser gestor mesmo a partir de janeiro desse ano, ou seja, foi um hiato muito longo aí. Então, a transição faseada foi um processo de muito sucesso que a gente teve aqui. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi, beleza, você vai sair de vendedor. Então, a primeira coisa que tem que se preocupar vai ter buraco de receita. Então, você não vai mais vender. Então, a gente precisa colocar alguém no seu lugar para te substituir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, antes de me tornar mesmo vendedor em janeiro, foi contratar 2 novas pessoas, né? Então, contratando 2 novas pessoas e treinando elas, eu tive a oportunidade também de separar metade do meu dia. Então, sendo bem prático aqui, a minha parte da manhã era para fazer onboarding e treinamento dos novos vendedores, e a parte da tarde era demo e venda. Então, um ponto muito legal também é que o que não era só faço o que eu falo, né? Eu faço o que eu faço, porque a gente conversa pela manhã e na parte da tarde era um do lado, o outro do outro dos novos, e a gente está vendendo aqui junto. Então, foi um processo muito interessante também, de não só uma liderança que aponta o dedo e manda fazer, né? Mas que faz junto e mostra na prática como é que as coisas se fazem e tudo mais. Então, a transição, essas 2 novas pessoas chegaram em outubro somente, e aí, durante os 3 próximos meses, foram um processo de rampagem desses vendedores, né? Ou seja, eles não iam bater a meta inteira no primeiro mês, tem sempre a gente faz aqui na Ramper, né, uma escalinha de meta mês após mês, até, de fato, vendendo, treinando e acompanhando essas pessoas pela manhã e vendendo à tarde. Esses meses se deram por outubro, novembro e dezembro. E aí, em janeiro, já no dia 1º de janeiro mesmo, foi quando começou, de fato, dia 1º de janeiro não, porque é feriado, né, mas logo no primeiro dia útil ali de fevereiro, que a gente retornou para o escritório, foi o dia onde começou, de fato, somente gestão, né? E aí entra um ponto super, super, super legal, assim, porque uma coisa que
ninguém nunca me contou é que, por exemplo, eu vou falar sobre vendas, né? Diferente de áreas de projetos, como áreas de produto, áreas de design, enfim, o vendedor, ele é muito, a agenda dele é tocada pelo cliente, né? Então, a gente prospecta, a gente recebe leads de marketing, a gente recebe os nossos leads, a gente reserva a agenda com eles, né, para poder marcar um bate-papo para qualificar, um bate-papo para negociar, para apresentar a solução, enfim. Então, ele é muito drivado pela agenda do nosso cliente. Quando eu sentei nesse primeiro dia para poder retomar para a Ramp e começar, de fato, eu percebi que a minha agenda não tinha tantos compromissos assim. E aí, o primeiro baque que me surgiu foi, tá, e agora, né? O que eu faço, né? E aí foi esse primeiro desafio, assim, no day one, assim, que eu senti que é muito diferente de você estar como vendedor e você estar como gestor. E, querendo ou não, quem faz a sua agenda, né? E aí você tem que se programar agora para poder ter horários específicos para poder ficar mergulhado nas métricas do seu time, porque agora você não olha só para a sua meta, você olha para a meta de várias pessoas e é sua responsabilidade fazer elas individualmente bater as suas próprias metas, como tocar, por exemplo, reuniões com outras áreas. Então, no meu primeiro dia, eu ainda não tinha rituais com outras áreas, isso começou a ser desenvolvido com o tempo, né? E aí, novos horários de agenda surgiram recorrentemente na agenda, e eu sou uma das pessoas que eu gosto de sentar segunda-feira e ter a minha agenda já programada, né? Eu gosto de programar ela sempre aos domingos. Então, domingo eu já gosto de olhar para a minha agenda de semana e saber o que eu preciso de fazer. E isso também foi algo que eu aprendi a fazer como gestor, mas que nesse primeiro dia eu não tinha até então. E aí, um ponto super importante logo desse início da transição em si, né? Que agora o que eu contei foi transição de phase out. Como é que eu estou saindo de vendedor e começando a virar gestor? Agora é a minha transição de gestor, né? São os primeiros dias, os primeiros meses como gestor. Muito importante foi traçar o plano de ação e a rota que a gente precisa de percorrer. Então, basicamente o GPS, né? Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, mas o Waze ele vai me falar qual que é o caminho que eu preciso seguir. Ó, ali tem muito trânsito, então vamos por aqui. Ou ali tem um carro batido, um acidente, então a rodovia está parada, então vamos pegar uma rota alternativa. Então a gente traçou esse plano de ação já tentando encontrar quais eram as pedras potenciais do caminho que a gente poderia encontrar para a gente poder já se preparar para elas. E, querendo ou não, você ser par do seu time e você sair do par e virar gestor, né, dessas pessoas é um desafio extra, né? Como o próprio Maquiavel fala, né, como seria o principado civil, né? Ou seja, alguém do povo virou rei. Mas como assim? Ontem você era um dos nossos e hoje você governa a gente, né? Isso gera vários desafios, obviamente, também de legitimidade, né? Então, a gente se preocupou muito com pessoas, e é algo que a gente fala muito nos nossos conteúdos, isso não é da boca para fora, mas quais são os potenciais desafios que a gente vai ter com pessoas aqui? Então, a gente se preocupou em isolar individualmente cada pessoa do time, né? Então, traçar planos de ação para cada pessoa. Então, se você está chegando numa empresa e você não conhece essas pessoas, se preocupa com quem está lá dentro já, por exemplo, outros líderes, a tentar entender um pouco do perfil de cada um. Por exemplo, se você em idade for mais novo do que o teu vendedor mais velho, que tipo de desafios isso vai... Isso vai ter desafio. Imagina eu pegar alguém de 45 anos sendo gerenciado por uma pessoa de 26, 27. Pô, essa pessoa pode olhar para ela, dependendo do perfil dela. Cara, por que eu vou te responder? Eu já faço o que você está fazendo aí antes de você nascer. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de idade, mas existem outros N desafios. Acho que o principal é se preocupar com pessoas. Mas imagina o seguinte, a transição ela não veio só nesse momento, né? Ela tem que vir antes, a preocupação. Então, você que está ouvindo, por exemplo, você é vendedor e anseia ter galgar um próximo nível na tua carreira, que é virar um gestor, você não tem que se preocupar quando só com o convite chegar, você tem que se preocupar antes. Porque por exemplo, no meu caso, se eu não me preocupasse com isso antes, talvez o convite nem chegaria. Uma dica que eu te dou é a seguinte, se preocupe como que as pessoas do seu time te enxergam. Isso já vai te ajudar. Eu vou dar um exemplo, tá? Vez ou outra, e isso eu faço em alguns momentos, eu me lembro de um que foi muito emblemático para mim. Eu era recém-contratado na Hamper e eu trouxe
em um final de semana, eu trouxe uma reflexão para mim, assim, como que o meu time hoje me enxerga? Eu tinha poucos pares na época e eu respondia muito para o Ricardo, eu respondia muito para os sócios. E aí, eu peguei um bloquinho de notas, fui para o Parque Ibirapuera, eu escrevi o nome de todo mundo que trabalhava, que eu tinha alguma relação, né, mais profissional, e eu me preocupava, o que essa pessoa, potencialmente, ela enxerga de mim? Por exemplo, se eu furava muito horário, se eu era uma pessoa responsável, se eu já tinha faltado compromisso. Eu sempre me preocupo em colocar isso muito no papel para tentar entender, tá, baseado nesses fatos, como é que as pessoas, talvez, do meu time me enxergam. E aí, é super importante você se preocupar com isso, porque quanto mais profissional, e acho que uma palavra, né, que é muito importante no momento, quanto mais séria as pessoas te encontrarem, não séria de carrancudo, não tem nada a ver com fazer brincadeira ou não, mas quanto mais séria profissionalmente as pessoas te acharem, melhor, né? Agora, se você mesmo na sua própria análise entender que você tem alguns pontos que você precisa melhorar para poder melhorar a tua imagem, eu estou falando aqui de marketing pessoal, é importante você fazer, e isso vai te ajudar no futuro também a galgar novas profissões, porque, querendo ou não, a gente se preocupa muito com isso também, para poder convidar pessoas do time para galgarem novas oportunidades, até outras empresas te chegarem de uma forma diferente, né? De acordo com o seu nível técnico, o seu nível profissional, de treinamentos que você já fez, mas também de comportamento, que eu acho que é o principal deles. E aí a gente traçou alguns pontos, né, com o time, baseado nesses desafios. One-on-ones recorrentes e treinamentos com todo o time. O one-on-one foi muito legal, porque o one-on-one e o desafio que obviamente eu passei nesses primeiros meses é o seguinte: eu tinha vendedores que, por exemplo, tinham vendedores que vendiam tanto quanto, até mais do que eu. O que eu vou ensinar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo sobre jogar bola? Eu não tenho o que ensinar o Cristiano Ronaldo sobre como jogar bola, mas eu consigo ensinar o Cristiano Ronaldo outros pontos que o Cristiano Ronaldo hoje não está no dia a dia dele, né? E, obviamente, os one-on-ones com o time, eles são tocados de forma não diferente, mas com pautas flexíveis, né? Então, os vendedores que eram meus pares, que mandam muito bem, os nossos one-on-ones são diferentes, por exemplo, dos vendedores que foram contratados agora por último, né? Esses por último tem muito mais coisa técnica, muito mais coisa de produto, de rampa, de dúvida para poder tirar. E os vendedores que eram meus pares, que já estão há mais tempo na rampa, tem muito mais outros tipos de papo para poder fazer, não só de coisas pessoais, mas também sobre desafios da gestão. Eu gosto sempre de trazer para a gente poder discutir, compartilhar e trazer eles para qualquer tipo de decisão que a gente precise ter, para ter o buy-in deles em cima dessas decisões, porque, querendo ou não, a voz deles é muito forte, né, perante o time, porque são pessoas sêniores que estão no time há muito tempo. E aí, uma coisa que, para quem está observando, né, obviamente, para quem está assistindo, quer passar por uma transição ou está passando, entenda que se você está pegando um time que tem uma performance já muito boa, você vai tender a viver sobre a sombra do seu líder antigo. Se essa pessoa estava no time e não está mais porque ela foi para outra empresa, ou se o meu caso, que era o próprio CEO, né, o Ricardo, que tocava o time e tocava muito bem, o desafio você vai viver à sombra dessa pessoa. E aí, como que você faz para você se legitimar ao longo desse período? E, obviamente, nesse meu caso, eu precisei de contar muito com a ajuda do Ricardo, né? Então, foi basicamente assim, acho que se você acompanhou o conteúdo ali entre marketing e vendas, né, gargalos entre marketing e vendas, o próprio Ricardo comentou sobre o desafio de que foi assim, pô, Vini, vamos andar de barquinho aqui juntos, né? E aí o Ricardo ali me ajudando a remar, daqui a pouco o Ricardo tirou a mão de um remo e eu tô remando de um lado, daqui a pouco ele tirou a mão de outro remo, mas ele estava ali no barco, e aí aos poucos ele foi saindo cada vez mais a presença dele no barquinho, até que, né, em algum momento já estava remando, já com o time, ajudando e tudo mais. Então, ter a ajuda dele durante esse período foi muito importante, então não foi algo abrupto assim, do dia para a noite, né? E ele passando também a legitimidade dele para quem tinha assumido o time, poderia ser alguém de fora, né? Mas a ajuda do líder da empresa ajudando nessa transição ajuda bastante também, e obviamente me ajudou durante esse processo de transição. Então, assim, fazendo o recap, não deixe de estudar conteúdos de mercado, né? Livros, blog posts, podcasts, tem vários conteúdos muito legais no mercado, mas também se preocupe, se você é vendedor hoje, com a sua imagem,
E se você está passando por uma transição, se preocupe muito com pessoas, tá? Se preocupe com o desafio que você vai ter com relação a essas pessoas, para você não ter surpresas e não te comprometer no médio e longo prazo. Então, chegar já batendo a mão na mesa, chegar já querendo mandar, peitar todo mundo, pode te ajudar no curto prazo, né, assustando quem está ali, mas no médio e longo prazo, com certeza serão pontos que vão jogar contra a tua estratégia, tá bom? E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, né, e caminhando aí para o terceiro bloco do nosso bate-papo, que daria talvez um webinar inteiro, e aí eu gosto de me aventurar um pouco em filosofia, um pouco em psicologia, não é o meu forte, mas eu gosto de brincar e de ler coisas sobre legitimação, né? O que é isso, né? As pessoas te reconhecerem como um líder. E aí eu já li várias coisas sobre, né? Mas a palavra líder, ela surgiu na cultura nórdica. Lead era a pessoa que ficava no barco ditando para onde tinha que... Era basicamente o capitão do barco, desses barcos vikings, né? Dessas culturas nórdicas. E aí o líder, a palavra líder surgiu a etimologia da palavra, ela veio desse cenário nórdico. Então, ou seja, líder é a pessoa que você segue. Então, se ele manda virar para a esquerda ou manda virar para a direita, manda não, né? Se ele traz um comando de virar o barco, eles tinham que responder a esses estímulos. Imagina, ele pede para virar e, galera, mas quem é você na fila do pão? Não vamos virar. A embarcação já está perdida aí. Então, você se preocupar com essa palavrinha que parece pequena, mas ela é muito importante, vai te ajudar não só no médio, mas no longo prazo também. E aí, alguns dos pontos aqui que você que está passando por essa transição ou quer passar, primeiro, não se preocupe só com o seu time. Seu time é muito importante, durante a transição eu falei muito sobre ele, mas se preocupe também com outras áreas, principalmente se você é da área de vendas, se você vai ser gestor comercial, porque a área de vendas é uma das áreas mais complexas dentro de uma empresa, porque ela tem intersecções com várias outras áreas. Então, ela tem intersecção com a área de marketing, porque é de onde vem os leads, tem intersecção com uma área de pós-venda, se você tiver, porque uma área de implementação, porque está passando os clientes para lá, tem intersecção com o financeiro, porque o financeiro ajuda, né, na questão dos boletos, enfim, na hora de fazer, por exemplo, a entrada de um novo cliente, você vai depender dessa área também, com área de produto ou área de serviço, se você for uma consultoria, porque ele está vendendo aquilo que vai ser entregue depois. Então, é uma área complexa, e se você se preocupar só com o teu time, de quem está ali com você, também vai ser uma estratégia que não vai jogar a teu favor, né? Então, tão importante quanto ter o buy-in do teu time é ter o buy-in de outras áreas. Então, imagina que você se preocupa só com o teu time, mas uma área em si olha, nem tanto para a tua área, mas olha para você e não te compra tanto. O que isso pode impactar no teu dia a dia quando você precisar da ajuda dessa pessoa, ajuda dessa área? Porque a gente não está falando aqui de processo. Falar de processo, ok, o processo é a pessoa te ajudar, mas a gente está falando aqui de pessoas. Isso traz complexidades e desafios para o nosso dia a dia. Querendo ou não, uma área de produto ou uma área de vendas, ela é feita de pessoas, né? Então, o alinhamento de expectativa, ele foi muito importante logo no começo para ajudar um pouco, para ajudar nessa palavrinha importante que é a legitimação. Então, a primeira coisa que a gente se preocupou em fazer foi sentar eu e o time todo, um a um, e alinhar a expectativa logo do começo, principalmente para os vendedores que eram meus pares. Deixei, assim, o nosso bate-papo da época foi muito claro. Não quero ser teu chefe, não quero ser o teu... Cara, vamos aqui criar uma relação de confiança. Sou par, tô aqui para te ajudar. Acho que alguma coisa que mudou é que antes eu lutava pela minha meta, hoje eu luto pela tua. Tá? Então, e, obviamente, o alinhamento de expectativa que já tinha sido feito também com os vendedores novos, mas continuar esse alinhamento de expectativa quando as coisas mudaram, né? Porque eu estava vendendo com eles, agora eu não vendo mais, né? Quais são as expectativas também que a gente vai ter a partir daqui. Então, ter esse one-on-one foi muito importante, mas, como a gente comentou, não é só com a tua área. Ter esse one-on-one, esse bate-papo com outras áreas, as lideranças, foi muito importante, porque a gente, a partir dali, alinhou as expectativas. Se você já está numa empresa, já tem processo, já tem várias lideranças, não se deixe levar
por só se preocupar com o teu time. Converse com os outros líderes do lado, os outros líderes que estão acima, todas as pessoas que você entender que você vai ter intersecção, não deixe de conversar e alinhar muito bem a expectativa no começo. Outra palavra muito importante para a legitimidade é conhecimento técnico. Não sei se você já passou por isso. Você ter um líder, um chefe, ou o que quer que seja a palavra, né? Porque líder é diferente de chefe, que não sabia muito bem daquilo que você fazia, né? Por exemplo, uma pessoa que vira um gestor de vendas, mas nunca vendeu, é um pouco contestável, né? Então, o vendedor, por exemplo, ao receber uma dica dessa pessoa, mas fulano falou que o fulano cagando regra, mano, nunca nem vendeu, não sabe nem como é que é, não sabe nem que é ouvir um xingamento do cliente numa prospecção no telefone, ele não sabe o que é, puta, o cara quer me ensinar, mas nunca fez. Então, se você também não transparece para o teu time que você tem o conhecimento técnico necessário, né, você sabe daquilo que você faz, isso, se você não se preocupa com isso, isso vai te prejudicar no futuro. Então, outro ponto, você é vendedor hoje e você quer no futuro se tornar um gestor, se preocupe com o seu conhecimento técnico, porque isso vai te ajudar a se legitimar com relação ao teu time quando você assumir, e não importa se você vai assumir uma área dentro da mesma empresa ou em outro lugar, ter conhecimento técnico é primordial. Outro ponto é que a área de vendas ela responde para outras áreas, né? Então, hoje, por exemplo, eu respondo direto para o Ricardo. Então, uma coisa para legitimidade é comunicação. Deixar muito claro para, por exemplo, o teu CEO ou para quem que você responde direto, estou falando aqui agora, uma camada tua com quem está logo acima de você, com o que está acontecendo de fato dentro da sua área. E aí isso demanda reportes. Seja em one-on-ones que você vai fazer com esse teu líder, eu não sei se toda empresa faz, eu acredito que a maioria talvez não faça, seja em reports via um documento que você envia para essa pessoa, semanal, ou quinzenal, ou mensal, mas é muito importante a comunicação ela acontecer para o teu líder direto entender exatamente o que está acontecendo na tua área, porque acho que um ponto aqui é o seguinte, se você não deixa o teu chefe ou o teu líder despreocupado à noite para dormir a cabeça tranquila no travesseiro quando ele se deitar, você está pecando em algum ponto. E normalmente esse pecar está em comunicação. Talvez a pessoa não tenha 100% de visão no que está acontecendo na tua área. Então se preocupe em comunicação, porque isso vai te ajudar. E como vendedor também, seja aquele vendedor que o teu líder, ele vai dormir cabeça tranquila no travesseiro, que você está fazendo as coisas certas, entregando certinho, e que você vai bater a meta. Porque se você seguir o processo, você tem a pegada necessária, ele vai dormir tranquilo que você vai entregar. Agora, aquele vendedor que, ele some, ele é descompromissado, ele fica faltando em compromissos com o time ou em one-on-ones que porventura ele tenha com ele. Esse é um tipo de falta de comunicação que atrapalha também na legitimidade, seja você como vendedor, seja você como um gestor, né, ali de meio de camada, ou seja você um CEO, por exemplo, tá? E aí, passado esse terceiro tópico de legitimação, só para condensar, né, algumas das coisas que a gente falou aqui, alinhamento de expectativa, não se preocupe só com o seu time, se preocupe com outras áreas, que você vai precisar delas, conhecimento técnico, não deixe de agregar conhecimento sobre aquilo que você faz, e conhecimento tende a ser acumulativo, você não perde, ninguém te rouba isso, e comunicação. Não deixe de comunicar o que está acontecendo na tua área, ou seja, você vendedor, o que está acontecendo contigo, com o teu gestor, porque isso vai trazer tranquilidade e vai te ajudar a legitimar. E aí, por fim, para a gente poder caminhar para o final do nosso conteúdo, né, e chegar no último, e talvez um dos pontos aí que sejam mais práticos, ainda mais práticos, na verdade, né, é sobre algumas dicas de planejamento e até alguns imprevistos, né, no meio dessa jornada aí que a gente acabou enfrentando aqui na Hamper, e que normalmente a gente não vê em literaturas, né, a gente não vê em livros que te falem ali na prática, na trincheira, o que é que você pode enfrentar. Então, por exemplo, acho que a primeira delas e mais importante, e aí obviamente depende de empresa para empresa, se você já tem uma área de RH muito bem estruturada, ou se você ainda não tem uma área de RH, se preocupe com as férias do teu time.
E por que eu quero dizer isso? Quando o vendedor ele entra de férias, obviamente ele vai deixar um buraco de receita. Então, se você planejou uma meta para o teu time e não levou em consideração e você se comprometeu com essa meta, porque imagina que tem investidor na jogada, imagina que tem uma diretora, um conselho ali, ou sua empresa tem capital aberto, não sei. Mas se você não pensar nesse tipo de percalço ao longo do caminho, por exemplo, férias de vendedores, isso vai impactar no teu planejamento, porque isso vai ser um buraco de receita. E outra coisa muito importante, aqui na Humper, por exemplo, o nosso ticket não é tão alto, o nosso ciclo médio de venda ele é mais rápido, ou seja, um vendedor ele consegue, por exemplo, ir de férias e voltar e retomar um pouco do ritmo dele mais rápido do que quem tem um ciclo médio de venda de 6 meses, né? Imagina que o vendedor entrou de férias 1 mês, isso vai impactar a jornada dele não durante 6 meses, né? Porque vai ser só 1 mês ali de buraco dele de férias, mas isso vai impactar o resultado dele e o resultado vai ser um reflexo mais de longo prazo, de médio prazo, na verdade. Então, uma coisa que a gente faz, se preocupa muito aqui na Humper, é se preocupar em capacity do time. Então, se a gente tem um capacity hoje full, né, cheio com todo mundo, entrou de férias, o capacity ele vai ser reduzido desse um vendedor. Então, se ele pegou 15 dias de férias, o capacity dele vai cair pela metade. Ou se ele pegou 10 dias, 20 dias, o mês inteiro. Quando ele retomar de férias, não adianta eu cobrar já a meta dele de uma vez quando ele voltar, porque ele vai voltar meio que rampando de novo. Isso vai dar, obviamente, uma brecada no pipeline que ele tem. E outra coisa, se preocupe com esses dias que estão ali, né? Não adianta nada o vendedor entrar de férias e ser dono daqueles leads e ficar trabalhando porque cliente chama. Então não adianta ficar trabalhando nas férias. Se preocupe e dá atenção para esse pipeline. Pode ser você, gestor, ou passar isso para um vendedor também, ou recompensar isso de uma forma quando ele voltar. Então, se preocupe, porque senão o vendedor vai ficar trabalhando nas férias e a ideia acho que não é essa. Indicadores de futuro, tá? Aqui a gente se preocupa muito em olhar não só para indicadores de pós-mortem passados, de lagging indicators, tudo que já passou, vendas realizadas, loss que a gente deu, conversão do time, tudo isso são coisas que já aconteceram. Uma coisa que a gente se preocupa muito aqui é olhar para o futuro. Então, baseado em tudo que a gente tem de métrica, de histórico, de pipeline nesse momento, o que a gente pode olhar para o futuro? De leads, por exemplo, que marketing está entregando, o que a gente pode olhar para o futuro? Será que a gente bate a meta esse mês? Então, por exemplo, nosso ciclo médio de venda aqui são de 20 dias, hoje mais ou menos, esse é o número. A partir do dia 1º do mês, eu já consigo olhar o meu pipeline de como é que ele vai estar daqui a 20 dias, né? Porque os leads que estão ali, ou que vão chegar de marketing hoje, na média, eles vão fechar daqui a 20 dias, ou seja, eu consigo fazer uma projeção futura. Então, imagina olhar isso diariamente de forma acumulativa. Então, a gente consegue aqui na Humper, uma coisa que a gente se preocupou muito em fazer, é não só ficar olhando para passado, pós-mortem, mas olhar para o nosso futuro e traçar e diagnosticar. Se a gente chegar no dia 10, porque a partir do dia 11 ou dia 12, né, dependendo se o dia tem 30 ou 31 dias, os leads que vierem no dia seguinte já são para o mês seguinte, na média, né? Porque se demora 20 dias para fechar, eles vão ficar para o mês que vem. Então já tem que ter os leads do mês passado, mais os leads até o dia 10 desse mês, suficientes para o meu time buscar uma meta. Se não for esse o caso, o que a gente tem que fazer no dia 1º de ação para a gente poder suplementar o pipeline, para a gente poder dar as condições necessárias para o time performar? Então a gente se preocupa em fazer isso. Isso é uma conversa constante entre vendas e marketing. De novo, se preocupe com as outras áreas, porque você vai precisar das outras áreas também. Outra coisa que a gente pode ser pego de surpresa, saída de um vendedor, né? Isso vai acontecer. Infelizmente, a rotatividade da área de vendas, ela no Brasil, ela é alta, né? Vendedor normalmente é muito travado por dinheiro, né? Nada contra, eu acho que, né, cada um e nós temos as nossas motivações, mas por quesito de meta, de vender e para cima, principalmente pela variável, né? Muito travado por grana. Querendo ou não, surgem propostas de mercado, né? E aí, saída de vendedor é algo que a gente tem que se preocupar. Então, uma coisa que a gente costuma conversar muito aqui com o time, para, obviamente, caso surjam algumas coisas de mercado, não deixa de trazer, sabe? Acho que essa gestão antiga de, fulano falou que ia receber uma proposta, já começa a olhar ele com cara feia, desconfiado, já vê uma forma rapidinha de contratar um e substituir ele para demitir, já pensando que ele vai sair no futuro.
esse é um pouco de visão mais antiga sobre gestão, né? Acho que hoje, um dos pontos que a gente traz aqui eu tô aqui para te ajudar, a nível de ramp, a nível de carreira, a nível pessoal, do que for. Me traz a oportunidade para a gente poder conversar, eu posso te ajudar. Se fizer sentido a oportunidade, a gente vai pensar junto, a gente pensa no phase out aqui, mas se preocupe também com isso, né? E se um vendedor sair, como que você vai repor esse buraco? Então, caso o vendedor te dê a oportunidade, fulano, e aí esse que é o legal, se não estiver satisfeito, traz para mim, a gente conversa, e se não for aqui lugar para você, eu vou te ajudar a encontrar um lugar, talvez até melhor daquilo que você encontraria sozinho, né? Porque talvez eu tenha contatos com outras pessoas de mercado que podem ter oportunidades super mais legais do que você ficar mandando currículo para qualquer empresa. Então, esse tipo de abordagem, o vendedor já entendeu que não vai fazer sentido, traz uma estratégia de phase out, vamos pensar aqui uma estratégia de um mês e meio, 2 meses, ou até um mês a gente faz, e você já se preocupa em trazer 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas. Uma coisa que a gente vê muito em literatura é preocupar de trazer vendedores aos pares, né? E aí um exemplo prático que a gente tem aqui na Hamper foi a minha entrada. A minha entrada ela se deu assim, né? O Ricardo contratou 2 pessoas, depois que ele fez o treinamento de 15 dias, uma dessas 2 pessoas que ia começar a vender no dia seguinte, falou assim, recebi uma proposta, não vou conseguir, olha para você ver, né? E aí o próprio Ricardo, lá no comecinho, nas primeiras contratações que ele fez, ele passou por isso, e a pessoa não veio, e ele já me tinha, por exemplo, ali no plano de fundo, e eu acabei entrando. Imagina se ele só tivesse contratado uma pessoa, que ele investiu todo o treinamento, tudo 15 dias, quando a pessoa ia começar a vender, ela simplesmente não vai. E aí todo o teu trabalho foi jogado fora, né? Como ele contratou em dupla, essa pessoa ficou, ele conseguiu, na sorte ali quase, né, me encontrar, porque eu já conhecia a Hamper, eu já usava a Hamper, né, já conhecia o produto, o onboard foi muito mais rápido, então ajudou muito. Então, uma dica que eu dou, se você contratar você pode correr o risco da pessoa sair muito rápido, ou ela nem entrar, aceitar e depois dar para trás, contratar em dupla, não só traz esse benefício, mas um ajuda o outro, tem aquela competitividade saudável que ajuda e tudo mais, tá? Então, acho que sair da vendedor são um dos percalços que eu passei também durante esse tempo, e que uma das coisas que ajudaram também é que já tinha ali, a gente conseguiu repor rápido, né? E para poder fechar esse ponto, então o planejamento ele vai ser impactado por férias, por potenciais saídas de vendedor, então se preocupe com isso quanto antes, foque muito nos indicadores de futuro, porque isso vai te ajudar a caso você precise de tomar uma ação antes que ela aconteça, né, do que simplesmente ficar assistindo acontecer, né? Meio que por intuição, você já sabe que não vai bater a meta e você fica assistindo, porque você não sabe o que fazer. Então, tem esses indicadores futuros que te falem sobre saúde e sobre contratação. O ideal, eu sei que nem sempre a gente consegue, mas o ideal é tentar trazer sempre mais de uma pessoa que tem N benefícios ao fazer isso, certo? Então, galera, você, né, que está assistindo, esse foi o conteúdo, comentar um pouco de como é que foi a transição, a gente conversou bastante coisa aqui, e para poder fechar o conteúdo, a gente falou aqui sobre um pouco do contexto, de como é que, né, foi a jornada, né, minha como cliente, depois como vendedor, depois migrando para gestor, como é que se deu a transição, aqui a gente falou tanto de materiais, quanto de desafios, se preocupar muito com pessoas, em traçar a rota de planejamento, se preocupar da gestão, se preocupar do cenário atual e se preocupar com a transição principalmente. O que vai te ajudar a te legitimar com relação ao teu time, principalmente com outras áreas também, conhecimento técnico, então sempre se preocupe com isso, porque a vida vai te cobrar algum dia, né? Você precisa ser bom naquilo que você faz e tem um monte de coisa gratuita por aí, tem um monte de conteúdo muito legal por aí. E comunicação, não deixe de comunicar. E por fim, a gente falou sobre dicas, se preocupar com o teu planejamento, férias e também, como falei por último, ele está mais fresquinho, e também com relação às contratações. Eu queria agradecer muito a você que está ouvindo, né, que acompanhou, está acompanhando não só esse conteúdo, mas o Rampage também. Espero que tenha feito sentido pelo menos um ponto aqui, tenha contribuído com os 20 centavos que seja com relação ao teu conhecimento. Se você está passando por uma transição, quer um dia galgar numa nova etapa ou subir o degrau na tua carreira e,
quer trocar uma ideia ou quer trocar figurinha, eu gosto muito de trocar figurinhas, então confesso que eu não sou a pessoa mais ativa do mundo em redes sociais, né? Sou um pouco mais até no LinkedIn, mas para me encontrar no LinkedIn, Vinícius Amâncio, muito fácil de me encontrar, uma foto preta e branca, ou vai na company page lá na página da Ramper no LinkedIn, dentro de funcionários, digita Vinícius lá. Tem vários Vinícius aqui na Ramper, mais de 10% da empresa chama Vinícius, mas você vai me encontrar super fácil. E meu e-mail é vinicius.amancio@ramper.com.br. Eu tenho uma preocupação de sempre zerar o meu box, então se você me mandar um e-mail, também vou ter o carinho ali de poder responder, tá bom? E dito isso, agradecendo de novo mais uma vez também a Ramper pelo convite, né? O evento tá muito foda, tá animal, então não deixe de assistir as outras palestras. Tem muita coisa muito foda e prática, que eu acho que esse que é o principal. Valeu, então. Até a próxima. Tem vários conteúdos ainda para rolarem e valeu.